Graças a Deus, irmãos. Que alegria. Mais uma quarta-feira, mais um dia juntos estudando o Evangelho de João. Já estamos no capítulo 2. Eu peço que os irmãos abram comigo em João capítulo 2. Os estudos das quartas-feiras têm sido sobre este Evangelho maravilhoso que é o de Jesus Cristo, segundo a ótica de João. Então, irmãos, vamos ler. Os irmãos nos últimos 2 estudos estiveram tratando sobre esse casamento que teve em Caná da Galileia. Hoje nós vamos dar um passo além. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 25. João, capítulo 2, versículo 13. Diz o seguinte, irmãos: Estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da sua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Somos gratos por Teu grande amor para conosco. Somos gratos por Tua misericórdia conosco, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado de maneira graciosa e sublime, Pai. Somos gratos por Teus cuidados, por Teu grande amor, Pai. Por isso nós clamamos nessa noite, Pai, para que o Senhor se revele mais uma vez a nós. Nos ensine mais uma porção da Tua palavra, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Oh, Pai, que em todas as coisas Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto que nós lemos aqui é o da purificação do templo. Essa é uma porção popularmente conhecida justamente por a gente ter esse contraste com a porção dos versículos anteriores. Anteriormente nós estávamos vendo Jesus no casamento, mostrando a sua provisão, a sua graça, não deixando faltar o vinho daquele casamento, operando um sinal miraculoso. Então, logo após, nós vimos Jesus na festa de Páscoa, demonstrando a sua indignação, uma ira santa, contra aqueles que fizeram do templo um lugar de negócio. Então nós vemos esse grande contraste entre a primeira parte do capítulo e a segunda parte do capítulo. Na primeira parte do capítulo ele estava numa pequena celebração. Na segunda parte do capítulo ele já estava numa grande comemoração da Páscoa. E, irmãos, a gente analisa logo no início esse contexto aqui,
Vamos pegar o versículo 12 para a gente entender um pouco melhor. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, para com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então Jesus de Cafarnaum, lá na Galileia, então estando próximo à Páscoa, versículo 13, dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então Jesus, lá da Galileia, desceu a Judeia, 200 quilômetros mais ou menos. E era um costume, irmãos, dos judeus descerem para a Páscoa na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém era o centro religioso da época. Então era uma cidade que na época era muito grande, tinha seus 50 mil habitantes, mais ou menos o tamanho de Cidrolândia atual. Mas na época era um absurdo, ali no Oriente Médio então. E na época da Páscoa, devido às peregrinações, esse número chegava a quintuplicar. Tinha por volta de 250 mil pessoas na cidade. Os judeus de todo o mundo praticamente, todo aquele mundo antigo, todas as regiões próximas, na época da Páscoa, subiam a Jerusalém para sacrificar o sacrifício de Páscoa ao Senhor lá no templo. Porque no templo, irmãos, antigamente era o local de adoração. Então todos aqueles judeus, por causa do templo, subiam a Jerusalém para sacrificar. E essa festividade da Páscoa, irmãos, sempre foi a festividade mais importante para o judeu. Festividade mais importante, porque ela relembra os textos de Êxodo. Eu não vou abrir com os irmãos para não perdermos muito tempo, mas relembra os textos de Êxodo, onde o Senhor livra os israelitas do Egito. Então, a partir do momento que eles foram libertos do Egito, que eles passaram sangue nas vergas das portas e saíram à marcha até o deserto, então ali começa a celebrar a Páscoa. Então todos os anos os judeus celebravam a Páscoa, e o celebramento da Páscoa exigia um sacrifício. Irmãos, da mesma maneira que Jesus estava iniciando o seu ministério, ele precisava se mostrar de forma pública. Jesus até então, ele não tinha se mostrado de forma pública. Se a gente analisar aqui em João 1, 2, ele estava apenas chamando alguns discípulos. Em João 2, aqui nas bodas de Caná, ele realiza o seu primeiro milagre, mas ainda assim num contexto muito pequeno, num casamento, num pequeno grupo. Mas agora, então, ele lá no templo, no centro religioso da época, num dos lugares mais importantes do mundo antigo, ali ele se manifesta publicamente pela primeira vez. Irmãos, olha o que ele faz aqui no templo de Jerusalém, versículo 14, é aqui que ele se encontra. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Irmãos, a casa do Senhor, que era o templo antigamente, que era aquele santuário, tinha sido profanada pelos cambistas. É interessante nós analisarmos uma coisa aqui, que a lei estabelece o animal a ser sacrificado. E nós sabemos que o animal sacrificado deveria ser um animal perfeito. E era muito difícil judeus de outras regiões, de regiões longínquas, atravessarem o deserto, atravessarem até chegarem em Jerusalém com o animal perfeito. Esse animal ia ser ferido durante a viagem, era algo muito comum. Então era muito difícil esses judeus trazerem um animal perfeito até o templo. Mas irmãos, a lei é tão graciosa, a gente vê a graça até na lei, que o próprio Senhor já tinha determinado uma maneira para resolver isso. Vamos abrir lá rapidão, deixa o dedo aqui, em Deuteronômio 14. Em Deuteronômio 14, olha o que diz no versículo 24. O
contexto aqui, irmãos, de Deuteronômio 14, desde anteriormente está falando sobre o sacrifício ao Senhor. E no versículo 24 diz o seguinte: quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado. Então, irmãos, olha que interessante. Eles nem estavam em Jerusalém ainda, mas o Senhor já tinha profetizado que eles teriam um lugar para adorar, para realizar esse sacrifício. Então, quando o caminho for longe demais para levar um sacrifício para adorar, olha o que ele diz: então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Era sempre no lugar onde o Senhor Deus tivesse escolhido. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, te alegrarás tu e tua casa. Então, o que foi o mandamento que o Senhor estabeleceu aqui? Se eu tenho um cordeiro perfeito, o que eu faço? Eu vendo esse cordeiro, levo o dinheiro até Jerusalém, compro um cordeiro lá, então sacrifico um cordeiro perfeito. Só que, irmãos, aqui nós temos um grande problema. O problema que existia ali em Jerusalém na época se chama corrupção. Os cambistas, em parceria com os sacerdotes, eles cobravam preços absurdos, preços inviáveis dos viajantes que estiver pagando. Isso para aumentar o lucro próprio. Então, aquilo que tinha sido instituído pelo Senhor para facilitar a vida dos viajantes, do próprio povo, tinha se tornado um grande fardo, tinha se tornado uma grande profanação. O templo tinha se tornado um lugar de negócios. A ponto, irmãos, um ponto muito triste, daqueles que, até mesmo aqueles que traziam um sacrifício, até mesmo aqueles que traziam um cordeiro perfeito, serem reprovados, para que o que então acontecesse? Eles tivessem que comprar um cordeiro. Então, até mesmo aqueles que obedeciam à lei e traziam um cordeiro, os sacerdotes reprovavam o cordeiro para que tivessem que comprar os cordeiros deles. A casa do Senhor na época tinha se tornado uma grande fonte de renda para os sacerdotes. Irmãos, isso é profanação. Isso é um absurdo perante os olhos do Senhor. Olha o que diz em Sofonias, capítulo 3, versículo 1. Sofonias 3, 1. Está na Bíblia, tá, irmãos? É antes de Ageu, depois de Abacuque. Sofonias, capítulo 3, versículo 1. Aqui, irmãos, o Senhor já tinha profetizado sobre a real situação de como era. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, e os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Irmãos, este é o cenário da época. Grande corrupção. E a gente olha isso de uma maneira tão desprezível, né? Nossa, que terrível. Eles eram tão corruptos, isso é demoníaco. Não, irmãos, isso não é demoníaco. Isso é humano. Isso é humano, se chama ganância. Desejo ávido por ter mais. Irmãos, uma coisa que a gente sempre vai analisar no mundo, desde que o mundo é mundo, onde há poder, onde há dinheiro, há ganância.
Mas não porque o problema esteja no poder ou no dinheiro, mas porque o problema está quem está por trás disso tudo. Onde há homem, há problema. Onde há o homem, há ganância. Onde há o homem, há corrupção. As coisas não eram nem diferentes, nem mesmo no templo de Jerusalém. Então, irmãos, Jesus chega naquele templo indignado. Por quê? Porque o templo é o templo de Deus. O templo era o lugar que pertencia ao Senhor Jesus por direito. Porque Ele era o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é Deus. Então o templo que deveria ser para a adoração dele tinha se tornado um covil de salteadores, segundo o próprio Senhor chama. Irmãos, isso é indignante. Isso é algo que deu repulsa ao próprio Senhor Jesus, a ponto dele fazer o que fez. Então nosso Senhor Jesus, olha, presta atenção aqui em João capítulo 2, irmãos. Com muita paciência, ele fez o quê? Um azorrague. O que é um azorrague? Azorrague é um chicote. É uma espécie de chicote, só que menor. É um reio, como popularmente conhecido na nossa região. Então ele teceu. Ele teve essa paciência de tecer um azorrague, de fazer um azorrague com cordas. E o que ele fez? Expulsou todos do templo. Tirou todas aquelas ovelhas, aqueles bois, derramou pelo chão todo aquele dinheiro sujo, dinheiro que era dinheiro de profanação, vinda do comércio injusto que havia ali. Versículo 16: E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Irmãos, essa cena a gente pode presenciar ela duas vezes. Uma aqui em João e outra no final dos evangelhos sinóticos, tanto Mateus, Lucas e Marcos. E o que acontece, irmãos, e muitos estudiosos concordam, é que Jesus expeliu os comerciantes dos templos não apenas uma única vez, mas que ele fez isso duas vezes. Aqui nós estamos no início do ministério do Senhor, no seu primeiro ano de ministério. Lá nos outros evangelhos, que ele faz isso, ele está no final do seu evangelho, no final da sua jornada aqui na terra, porque foi depois da sua entrada triunfal em Jerusalém. Então Jesus inicia o seu ministério tirando e repreendendo aqueles que faziam negócio na casa do Senhor, e também termina o seu ministério fazendo a mesma coisa. Irmãos, eles não mudaram nada. Isso é uma grande reverência contra o nosso Senhor, a ponto do nosso próprio Senhor demonstrar aqui a sua santa ira justa, sua santa ira, a sua justa ira. Porque, irmãos, um dos atributos do nosso próprio Senhor é a sua santa ira. Isso a gente não pode interpretar mal, porque a ira do Senhor não é como a nossa ira. A nossa ira é uma ira pecaminosa. A ira do Senhor é uma ira santa, é uma ira de indignação, é uma ira de algo que trouxe repulsa ao Senhor, irmãos, a ponto dele ter que fazer o que fez, expulsar todos aqueles cambistas, tirar todas aquelas mercadorias, porque a casa do Senhor, o templo, tinha se tornado um grande negócio. E eu contextualizo aqui para os irmãos, hoje, está diferente? Nem um pouco. Porque a gente vê que a religião tem se tornado uma grande fonte de lucro. É o que a gente mais vê aí em comunidades, não sei se eu posso chamar de comunidade, mas em lugares, essas sinagogas de Satanás, na verdade sinagogas do homem, onde eles pregam prosperidade, que se você dá X, você vai receber 2X, se você dá uma quantidade, você vai receber em dobro ou triplicado, então que você tem que dar metade do seu ganho para os pastores, né, para que então
vocês sejam abençoados. Então a gente tem visto, irmãos, presenciado, não muito longe de nós, essa grande fonte de renda que tem se tornado a religião. Porque é muito fácil você tirar dinheiro das pessoas do meio religioso. É muito fácil. As pessoas vêm sempre de maneira fragilizada, sempre com grandes problemas. Então, com grandes problemas você vem de forma miraculosa, trazendo grandes soluções. Então você vem e apresenta para aquela pessoa que já está em dificuldade financeira, que a vida financeira dela vai melhorar se ela dá uma oferta, que a vida financeira daquela pessoa vai melhorar se ela dizimar um percentual muito acima do estabelecido. Então as pessoas já inventaram até o trízimo, né? Irmãos, casa de negócio, ganância, desejo ávido por ter mais. Irmãos, é o Senhor que sustenta a igreja. É o Senhor que sustenta a sua casa. Sabe que nós não estamos mais falando de tijolos, como nós vamos ver aqui para frente. Mas o Senhor tem sustentado cada um de nós. O Senhor tem nos guardado, tem nos mostrado a sua providência. Essa grande casa de negócio, nós vemos somente uma coisa: incredulidade. Versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Irmãos, aqui nós temos uma citação de Salmo 69, versículo 9. É um salmo messiânico que fala que o próprio Senhor Jesus teria um zelo pela casa do Senhor. E ali na época, ainda, o templo era a casa do Senhor. Esse zelo que levou ele a fazer o que fez. Essa indignação, essa tristeza que invadiu o Senhor, irmãos. Tudo pela ganância do homem. E olha o que os judeus interpelaram ao Senhor, irmãos. Versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Ou seja, com que autoridade você faz o que faz? É como se eles estivessem dizendo para o Senhor: quem você pensa que é para estar nos expulsando daqui? Para estar nos condenando por aquilo que nós fazemos? Irmãos, diante deles estava aquele que por direito era o rei daquele lugar, o rei de Israel, que por direito era o sumo sacerdote, que por direito era aquele que deveria ser adorado no templo. Mas o que eles pensavam do Senhor? Eles não pensavam nada. Com que sinal, com que autoridade você tem para fazer essas coisas, para nos condenar? Irmãos, os judeus buscavam sinais. Eles queriam grandes manifestações religiosas, grandes manifestações milagrosas. Mas o Senhor não se manifestou dessa maneira a eles. O Senhor, sim, Ele curou muitos, ressuscitou muitos, tirou muitos de grandes problemas, curou leprosos, doentes. Mas ali Ele não se manifestou publicamente, de maneira milagrosa. Ele não deu sinal nenhum a aqueles judeus, porque aqueles judeus estavam incrédulos. Irmãos, todos aqueles que pedem sinais são incrédulos. Porque se você precisa de um sinal para você crer, se você precisa de uma manifestação do Senhor para você crer, é porque você não crê, é porque você é incrédulo. Todos aqueles judeus que deveriam estar recebendo o Senhor estavam totalmente incrédulos. E da mesma maneira, irmãos, são os evangélicos atuais. Procuram milagres, procuram pessoas revelando futuro,
revelando até CPF, RG. É uma grande farra. A casa de negócios tem se tornado a religião. Irmãos, tem uma frase muito interessante do irmão Nicodemos, que ele diz que o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. E da mesma maneira conosco. Porque se nós precisamos de sinais, se nós precisamos das coisas tudo certo para crer no Senhor, então nós não cremos de todo o coração. Nós temos uma fé hipócrita, uma fé incrédula. É um pleonasmo falar isso. Uma credulidade incrédula. Continuando aqui, irmãos. Aqui é a resposta de Jesus, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Esse foi um dos argumentos usados no julgamento do nosso Senhor. Os judeus, quando quiseram condenar o Senhor, o que eles falaram? Esse daí falou que ia destruir o santuário em 3 dias. Irmãos, de fato, aquele templo foi derrubado. No ano 135, mais ou menos, o Império Romano, para conter uma rebelião dos judeus, devastou Jerusalém. Não sobrou tijolo por tijolo, como o nosso Senhor Jesus disse. Não sobrou nada do templo. O que sobrou foi um muro externo, que até hoje os judeus veneram, que é chamado de Muro das Lamentações. Mas, irmãos, desde então, os judeus têm tentado reconstruir aquele templo. Estão há 2000 anos tentando reconstruir aquele templo. Mas eles estão totalmente equivocados. Porque aquele templo lá já não tem mais importância. Porque Jesus cumpriu o que disse aqui. Jesus cumpriu aquilo que ele falou aqui, que em 3 dias ele reconstruiria o templo. Irmãos, ele de fato reconstruiu o templo. E Jesus, depois de 3 dias mortos, 3 dias sepultado, ressuscitou. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Quando Jesus ressuscitou, ele erigiu de uma vez por todas a verdadeira casa de Deus. Aquele templo já não tinha mais importância, porque nosso Senhor já tinha criado em seu próprio corpo a verdadeira casa do Senhor, porque ele era a habitação do Senhor. Então ele tinha acabado com toda aquela limitação geográfica, acabado com toda aquela ritualística mosaica da velha aliança. Jesus tinha acabado com todas aquelas tipografias e ele trouxe a realidade. Nosso Senhor trouxe a realidade de tudo aquilo, de todo aquele templo, irmãos. Ele reconstruiu o verdadeiro templo, a igreja. Porque o tabernáculo anterior, então o templo do Senhor, ele manifestava o desejo de Deus em habitar com a humanidade, em estar junto. Mas o lugar que era a casa de Deus já não era mais, tinha sido profanado. Mas, irmãos, como nós vimos no final do capítulo 1, no final do capítulo 1 de João, que em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, uma alusão a Betel. Betel é casa de Deus. Irmãos, Jesus era a realidade da casa de Deus. Jesus era a habitação de Deus. Onde Cristo está, é onde Deus está. Irmãos, hoje nós temos o privilégio de ter Cristo habitando em nós. Irmãos, hoje nós somos a casa de Deus. Nós somos o santuário do Deus vivo. Aquele templo de tijolos já não tem mais valor. Toda aquela ritualística judaica já não tem valor nenhum. Hoje Cristo vive em nós, irmãos. Hoje, quando nós nos reunimos
2 ou 3, é onde Deus está. Quando nós estamos juntos, reunidos, é onde Deus está. Tudo aquilo da velha aliança perdeu já, irmãos, já passou. Aquilo apenas apontava o caminho, apontava para a realidade. Hoje nós temos a realidade aqui. E é o que diz aqui no versículo abaixo, irmãos. Versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, irmãos, eles creram. Versículo 23 ao 25, para nós encerrarmos. E estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os seus sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, irmãos, Jesus ainda passou um tempo em Jerusalém, realizou milagres, já que eles queriam de fato ver milagres, mas o Senhor não confiava neles. O Senhor sabia que aqueles que estavam presenciando o milagre estavam apenas desejando as bênçãos do milagre, não o Senhor. Estavam desejando apenas as coisas superficiais dessa terra e não o Senhor. O Senhor não precisava que alguém falasse para ele quem era o homem. Ele conhecia o homem. Ele sabia que o homem havia caído. Ele sabia que o homem estava totalmente corrompido pelo pecado. Ele sabia que o homem era um ser totalmente depravado, totalmente perdido. E foi por isso que ele veio buscar e salvar cada um de nós. Porque ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. O nosso Senhor Jesus veio cumprir essa missão. Veio resgatar aqueles que estavam sobre o império das trevas. Eles acreditavam que eles estavam sobre o jugo do império romano. Mas, irmãos, eles estavam sobre o jugo do império das trevas, do império de Satanás. O Senhor Jesus não veio para libertar aqueles judeus do que eles acreditavam ser a libertação deles. Jesus veio para salvar, para dar uma nova vida, para libertar, para redimir, para lavar os pecados daquele povo. Mas eles não o reconheceram. Eles não confiavam no Senhor. Irmãos, que nós não sejamos iguais àqueles daquela época. Que nós não sejamos iguais aos judeus da época. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas, irmãos, agora tem a boa notícia da graça. Mas aos que receberam, Deus lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Irmãos, que creiamos em Cristo de todo o coração. Que Ele seja o nosso tudo. Amém? Pai, muito obrigado por teu sustento para conosco, Pai. Muito obrigado por teu grande amor. Porque o Senhor veio nos salvar e nos resgatar. Porque o Senhor veio nos buscar, Pai. Estávamos perdidos, condenados, Pai. Mas o Senhor veio para nos libertar, para nos resgatar do império das trevas, Pai. Sabemos que hoje não estamos mais em condenação, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Oh, Pai, continue falando conosco. Continue revelando a Tua palavra em nós, Pai, para que em todas as coisas Cristo seja glorificado. Oh, Pai, em Cristo que oramos. Amém.